Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de março de 2026, né? Mês de março já está indo embora. E hoje, às quintas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra, ó. Diversidade dos carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Eu até pedi para o pessoal agora, quem tiver aí o Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, coloca aí, quem puder, que eu não tinha falado, que talvez a gente vai precisar. Quem tiver a Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mas antes de nós iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor pelas bênçãos que todos nós temos recebido todos os dias, graças a Deus, e que Ele continue a ter misericórdia de cada um de nós. Vamos pedir também que abençoe nossos familiares, nossos lares, nossos amigos, e a todos aqueles nossos irmãos que ainda se encontram em sofrimento, são muitos, perdidos, desorientados, que o Senhor tenha piedade dessas almas aflitas. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, pedimos ao Pai que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Então, como eu falei para vocês, né, a gente vem sempre falando, nós estamos estudando o capítulo 19. O capítulo 19 trata do O Médium em Ação. E hoje nós estamos dando continuidade ao estudo do item 3, disponibilidade e disciplina. Então, é capítulo 19, o Médium em Ação, item 3, disponibilidade e disciplina. Vamos começar hoje no sexto parágrafo. Sexto parágrafo. Eu dei aqui, eu botei o parágrafo anterior, porque o certo seria o sétimo. É que eu gosto de ler o sexto antes. O sexto parágrafo, eu vou até ler o quinto, só para contextualizar melhor. No quinto parágrafo, item 3, quinto parágrafo, diz assim: o médio está particularmente exposto a certas dificuldades nesse aspecto, porque uma derrapagem mais séria pode abrir caminho para influenciações indesejáveis. Então, essa derrapagem é a besteirinha que às vezes a gente faz, né? De vez que ele tem em si as tomadas apropriadas, as ligações com entidades desencarnadas, tanto as boas como as outras, segundo as condições que lhes ofereça. Se momentaneamente a condição é negativa, é certo que pode sintonizar-se com as estações transmissoras de faixa indesejável. Sexto parágrafo. É possível que nem sempre o médium perceba que está sendo imprudente, neste ou naquele aspecto do seu proceder. Valemos-nos, mais uma vez, da experiência pessoal de Regina, para ilustrar esta particularidade. Agora a gente vai entrar na aula de hoje, que é o parágrafo 7º. Tinha ela quem? Regina, por hábito, ler regularmente certa publicação doutrinária, quando começou a ficar inquieta, insatisfeita com o teor de determinados artigos e mensagens ali veiculadas. No círculo de seus amigos e companheiros de trabalho, comentava a matéria lida, às vezes com certa dose de indignação, porque ela lia, devia ser um certo jornalzinho ou revista espírita, mas essa revista ou jornalzinho espírita devia ter comentários de questões do dia a dia, de problemas diários, né? E ela ficava irritada com certos artigos que ela lia na revista. E depois, quando ela ia para a casa espírita, antes de começar o trabalho, ela ficava naquele bate-papo com os amigos. Outro dia até a Márcia falou conosco sobre isso. Ela ia bater papo com os amigos e comentava a matéria que ela tinha lido na publicação doutrinária. Não era jornal
o Globo, o Dia Extra, não. Era um jornal ou uma revista espírita que trazia certas matérias. Então, quando ela ia para a casa espírita, um tempinho antes de começar as reuniões, ela começava a comentar com os companheiros o que ela tinha lido no artigo de uma publicação espírita. E ela dizia assim: que absurdo! Como é que deixavam sair aquilo? Sem muita demora, um amigo espiritual lhe disse: seria bom você parar com isso. Não é uma atitude cristã a que você está assumindo. Se as mensagens são autênticas ou não, se você concorda ou não com os artigos, não importa. Ela devia ler alguma, tipo assim, psicografia que alguém recebeu e publicou na revistinha. E ela não concordava com o conteúdo da psicografia. Devia ser mais ou menos isso. E aí ele fala: se as mensagens são autênticas, deve ser uma psicografia que alguém publicou na revista do Jornal Espírita. Ou não, se você concorda ou não com os artigos, não importa. Faça o seu trabalho. Cada um responde por si mesmo. Se você não consegue ler tais publicações sem desarmonizar-se, por favor, não as leia. Foi o que ela fez. Mal chegava a publicação, Mal chegava, a publicação era despachada sumariamente para a cesta. Então, devia ser aqueles jornaizinhos ou revista que ela assinava e todo mês ela recebia. Teve uma época que eu assinava muito também. O Reformador. Tem outra revista também publicada pela editora Caibar Schutel, que também é muito boa essas revistas. É o Clarim, pela editora Clarim. Então, eu recebia uma do Revista Clarim, outra do Reformador, que vinha da FEB, e traz muita coisa boa. E você vai lendo, né? Depois você doa aquelas revistas, né? São publicações muito boas. Então, ela recebia todo mês. Eu recebia também um jornalzinho que vinha, até vendido nas bancas de jornais. Mas eu assinava também um jornalzinho, então tudo aquilo chegava. Ali tem muita coisa boa. Então, o que ela fazia? Agora, quando as publicações chegavam, ela pegava, jogava tudo na cesta. Nunca se sabe em que momento o médium vai precisar entrar em ação. Não que ele tenha de ficar às 24 horas do dia à disposição dos espíritos, como um telefone, no qual basta inserir uma ficha. Já foi tempo, né? Que a gente inseria a ficha para telefonar. Lembra da ficha, aquela fichinha redonda que a gente botava no telefone de rua? Né? Era a fichinha que a gente comprava, e quando você queria fazer a ligação, você ia no orelhão e botava uma fichinha e telefonava através da fichinha. Então, ele diz aqui, ó, é, não que o médium tenha que ficar 24 horas do dia à disposição dos espíritos, como telefone, no qual basta inserir uma ficha. Dentro de certa disciplina que ele próprio acabará estabelecendo, o médium, há muito que ele pode e deve fazer nas horas em que não está no trabalho mediúnico propriamente dito. Eu até recomendo a vocês, quem puder assinar uma revista dessas espíritas. Tem uma que é muito famosa, publicada pela editora Clarim. Eu esqueci o nome, eu sei que o nome dela é Espiritismo, mas tem uma outra coisa antes. Muito boa. O Clarim é uma editora da Caibar Schutel. Eu gostava muito dessa revista. Tem o Reformador também, tem outros jornais, jornalzinho vem até dobrado. Mas essa revista do Clarim, eu esqueci o nome agora. É muito boa, tem muito artigo bom. Tem o Leodeni também, que publica, pelo menos publicava umas revistas. São revistas que você pode ler e que vêm artigos publicados, trazendo matérias muito interessantes. Muito interessantes. Quem quiser fazer uma assinatura de uma revista dessa, faça. A gente aprende vem muita coisa boa ali, a gente aprende muito. Como vimos neste mesmo livro, Regina recebe de vez em quando visita de espíritos, pelas mais diversas razões. Ela tem uma mediunidade muito ostensiva, né? Alguns parecem um tanto perdidos, sem rumo e sem objetivo conhecido. Certa vez, recebeu a visita de um casal típico de nordestinos, brasileiros, ambos desencarnados. Então, ela recebeu a visita desses dois desencarnados
que pareciam ser nordestinos. Estavam indignados com alguém que certamente lhes fizera alguma patifaria. Tramavam um jeito de levar essa pessoa que os enganou, que ainda estava encarnada, a quebrar a perna, obrigando a ficar uns dias de molho para ver o que era bom sofrer. Regina foi puxando conversa, até que conseguiu convencê-los de que era uma grande tolice o projeto e uma perda de tempo gastar energias para quebrar a perna alheia. Cuidassem antes de coisas mais necessárias. Os espíritos prometeram fazê-lo e se retiraram. Às vezes, são pessoas encarnadas que a visitam, vêm acompanhadas de entidades desencarnadas. Não, às vezes, são pessoas encarnadas que a visitam, vêm acompanhadas de entidades desencarnadas, se retiram e deixam lá os acompanhantes, sem o perceberem naturalmente. É aquela coisa, você está na sua casa, toca a campainha, é um amigo seu, um amigo encarnado, um parente, um primo, que vem te visitar. Só que essa pessoa que vem te visitar, que está encarnada, ela traz companhias desencarnadas com ela. Depois que essa pessoa, amiga sua, vai embora, o desencarnado fica na sua casa. Era o que acontecia. O desencarnado ficava na casa da Regina. Pode ser que resolvam ficar, porque se sentem melhor ali na casa dela. Porque se esquecem de acompanhar as pessoas com as quais vieram. Ou então, porque a porta está fechada e não sabem como sair. Então, olha só, o encarnado sai, fecha a porta e o espírito demorou um pouquinho para sair, e agora ele não sabe como abrir a porta da casa da Regina para ir embora. Então, há várias razões que, às vezes, a pessoa vai embora e o espírito fica. São pessoas inofensivas, só estão perdidas, carentes. Ele está falando dos desencarnados, um tanto alienadas, sem perceber a situação que vivem. Em tais casos, Regina costuma recolher-se para fazer uma prece. Sem tardança, logo, logo, quer dizer, aparece uma entidade amiga que recolhe o espírito que ficou lá perdido, né? O pobre errante. Uma dessas entidades, uma mulher, ficou, depois que as visitas com as quais vieram se retiraram. Só algum tempo depois, Regina foi dar com ela, encolhida a um canto da casa, chorosa, infeliz, lamentando-se, porque era dia das mães e ninguém se lembrara dela. Sua aparência física era bem o retrato do seu desalento. Regina consolou-a carinhosamente e ela se retirou. Era o espírito reclamando que no dia das mães, nenhum dos seus filhos que deviam ainda estar encarnados ou não, tinham lembrado dela. Além de atender aos espíritos, é preciso também dispor de algum espaço para os encarnados. Amigos conhecidos e desconhecidos, que na rua, em casa, no trabalho ou na condução, buscam-nos para uma palavra de conforto, de orientação ou simplesmente para o desabafo. Como nós vimos na aula anterior, o Hermínios falou sobre isso, que o médium tem que estar pronto não só quando chega a casa espírita, em todos os momentos, porque o médium não sabe quando Jesus vai convidá-lo a amparar, socorrer, atender uma pessoa que está necessitada. Então, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar na fila de um banco, você pode estar no mercado, você pode estar num ônibus, e, de repente, Jesus pode encaminhar uma pessoa encarnada que está passando alguma dificuldade para conversar com você. E você tem que estar pronto para dar aquele primeiro atendimento àquela pessoa. Então, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa o tempo inteiro, né? Então, ele diz aqui, é incrível pensar, mas verdadeiro, que muitas pessoas não dispõem de quem as ouça. Tem muita gente que não consegue encontrar alguém disposto a sentar e a ouvi-la, né? A maioria das pessoas quer falar, contar histórias pessoais e alheias, discorrer sobre este ou aquele assunto, mas poucos são os que conhecem a sutil arte de ouvir. Joana de Ângeles diz assim:
Eu não me lembro bem o nome do livro, mas é uma frase dela que eu já li. Falar é maravilhoso, mas saber ouvir é divino. Calar para ouvir o outro companheiro falar, mesmo que ele fale um monte de bobagens, um monte de abobrinha, é divino. Não precisa dar opinião. Ah, eu sei do que você está passando. Sabe nada. Somos individualidades. O problema pode parecer ser igual, ou pode até ser igual, mas o teu sentimento em relação àquele problema é diferente. Então, ouça, não, ninguém precisa da sua opinião. Aquela pessoa pode estar errada, não importa. Deixe ela falar. Empreste o seu ouvido com carinho àquela pessoa. Por isso ela fala, saber ouvir é divino. E como o Hermínio disse aqui, poucos são os que conhecem a sutil arte de ouvir. E como é bom encontrar alguém com essa rara qualidade, que é saber ouvir. Quando estamos oprimidos por aflições e conflitos íntimos. Se, contudo, prestem bem atenção, gente, prestem bem atenção. Se, contudo, estivermos do outro lado, ou seja, do lado que ouve, e não do que precisa falar, tenhamos paciência, seja onde for. Vamos sublinhar isso? Se, contudo, estivermos do outro lado, ou seja, do lado que ouve, e não do que precisa falar, tenhamos paciência. Se formos nós os interpelados para doar o seu ouvido para o companheiro que está aflito, tenhamos paciência. Seja onde for, se o ouvinte dispõe de mediunidade, deve estar em, e como todo mundo é médio, como diz Kardec, deve estar em condições de captar uma ou outra sugestão soprada, sugerida ou intuída do mundo espiritual. Então, quanto maior a sua mediunidade, mais você vai estar apto a ouvir uma sugestão da espiritualidade para você direcionar para aquela pessoa. Às vezes, é de uma importância transcendental, uma palavra bem escolhida e bem colocada no coração aflito. Aquela palavra pode salvar a vida daquela pessoa. Eu trouxe aqui um texto que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu pegar aqui. Opa, deixa ele abrir, ver se ele. Peraí, está aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Denise, estão vendo? Só dá um ok se está vendo ou não. Sim. Sim, sim, sim. O livro é da Joana de Ângeles, Diretrizes para o Êxito, de Divaldo Pereira Franco, né? E a Joana, no capítulo 12, ela fala: ouvir com o coração. Eu não vou ler o texto todo, né? Ela diz assim: além da faculdade de escutar-se com os ouvidos, pode-se fazê-lo também com a mente, com a emoção, com interesse, com malícia, com descaso, né? Também tem esse tipo de coisa. Com ressentimento, com alegria, com o coração. Ela traz aqui para a gente diversas formas de ouvir. Tem as formas boas e tem as formas negativas. Por exemplo, as negativas. Ouvir com malícia, com descaso, com ressentimento, ou com alegria, com coração, com emoção, com interesse, com a mente. A arte de ouvir é muito complexa. E aí eu coloquei essa frase dela, né? Se falar é bom, saber ouvir é divino. Normalmente, se ouvem as informações pensando-se em outras questões que predominam.
desviando a atenção e impedindo que se fixem as impressões daquilo que se informa. Então, muitas vezes, a gente, quando para ouvir o companheiro, a gente não consegue fazer essa parada com aquela tranquilidade, né? A gente fica assim, ouvindo, mas meio dispersivo. Então, ela diz aqui, a gente ouve, mas pensando em outras coisas, desviando a atenção daquilo que realmente importa. Algumas vezes ouvem-se as narrativas que são apresentadas com estados de espírito crítico e perdem-se os melhores conteúdos, porque não estão de acordo com o pensamento e a conduta de quem escuta. Então, você escuta e não concorda com o que a pessoa está falando. E mentalmente você começa a criticá-la. E aí você perde muita coisa. Em diversas oportunidades, ouvem-se as pessoas com indiferença, pensando-se nos próprios problemas e inquietações. Você está ouvindo ali, mas está pensando, meu Deus do céu, quanto mais tempo essa pessoa vai ficar falando, ela vai me atrasar, eu tenho compromisso. Então, nesse momento, a pessoa está distante do sofrimento alheio, por considerar-se muito grande o próprio, né? A sua preocupação é muito maior que a do outro. É comum ouvir-se por obrigação social ou circunstancial, estando-se noutro lugar, o nosso pensamento estando em outro lugar, em situação mental, embora você esteja ali fisicamente ao lado daquela pessoa que está falando. As criaturas humanas convivem uma com as outras, mantendo-se sempre estranhas, não conseguindo sair do próprio cárcere em que restringem os passos, embora preservando a aparência de livres. Por consequência, a solidão e a depressão aumentam, na razão direta em que se avolumam os grupos sociais, sempre ávidos de novidades e posses transitórias, quase coisas nenhumas. A saturação que decorre do mesmismo das atividades repetitivas, embora de alta gravidade, que terminam por se transformar em corriqueiras para quem as escuta, responde pelo aturdimento e desinteresse daqueles que se colocam na condição de ouvintes. Especialmente as pessoas que escutam as narrações dos sofrimentos humanos, de tal forma se acostumam com os dramas e tragédias que, por mecanismo defensivo, distanciam-se dos fatos e oferecem palavras destituídas de emoção e de significado, que momentaneamente atendem aos aflitos sem os confortar com segurança. Então, por que o mecanismo defensivo? Você fica assim, eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho minhas dificuldades. Aí essa pessoa vem trazer suas desgraças. Ah, não, pelo amor de Deus, eu tenho que tomar maior cuidado. Eu não posso me deixar contaminar, porque se eu abraçar esse problema dela, o que vai acontecer comigo? Porque eu já tenho meu problema. Eu ainda vou trazer o problema dela para mim? Ah, não. Então aí, ó, a pessoa usa aquele mecanismo defensivo, se distancia dos fatos que aquela pessoa está falando, contando, não procura ouvir com o coração e dá aquelas respostas prontas, destituída de emoção, de significado, que momentaneamente atende ao aflito. Ao aflito estou aquilo, você diz, não, fica tranquilo, vai melhorar. Aí o aflito fica ali, não, ele disse que vai melhorar, tudo bem. Mas não conforta com segurança, né? Agora eu vou pular os parágrafos aqui do texto. Ela diz aqui, ouvir com o coração quem narra um drama é gente que, como tal, deve ser considerada, respeitada. Não é um caso a mais, um cliente, um necessitado, um pesadelo do qual se deve descartar. Está sobrecarregada e não sabe como prosseguir. Necessita de ajuda, requer atenção, pode ser um molesto para quem ouve. Quer dizer, para muita gente, é uma coisa chata, né? Aquela pessoa fazendo as suas reclamações. Ai, que cara, toda vez que eu encontro, ele vem com essa ladainha, ele é chato.
chorão. No entanto, uma palavra dita com o coração consegue o milagre de modificar-lhe a visão em torno do que lhe ocorre, encorajando-a para prosseguir no cometimento. Um sorriso de compreensão, dá-lhe um sinal de que está sendo entendida, encontrou alguém que com ela simpatiza e dispõe-se a ser-lhe amigo. Escasseiam os amigos, os afetos verdadeiros, né? Principalmente para essas pessoas que estão sempre se lamentando, estão passando por dores, muita gente foge delas. Então, elas não têm, muitas vezes, com quem conversar, não têm afetos verdadeiros. Multiplicam-se aqueles que fazem parte dos mortos-vivos da sociedade consumista. Lembra que nós estudamos isso outro dia? Os mortos-vivos. Quem são os mortos-vivos? Né? Nós fizemos um estudo sobre isso. Quem são os mortos-vivos? Os mortos-vivos são aqueles, né, que estacionados, é aquela pessoa que se encontra, né? Que mortos são esses? Se não o estado de estacionamento da criatura, aquela criatura que está alheia à responsabilidade de seu próprio crescimento. Porque vai ter um momento que Jesus, né? Ele vai dizer para as pessoas, ele vai dizer assim, mais ou menos, vai chamar, né? Ressuscitai os mortos. Ele diz assim: ide e ressuscitai os mortos. Em Mateus capítulo 10, versículo 5, 8. Ora, morto está morto. Como é que eu vou ressuscitar um morto? A doutrina não ensina isso? Depois que morreu, ninguém volta à vida? Como é que Jesus disse? Ide e ressuscitar os mortos. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8. Ele não está falando do morto físico. Ele está falando dessas pessoas que estão no estado de ociosidade, de estacionamento, né? Aquela pessoa alheia à responsabilidade de seu próprio crescimento. Aquela pessoa que não consegue ver no seu próximo um irmão, é o chamado morto-vivo. Então, aqui ela diz assim: multiplicam-se aqueles que fazem parte dos mortos-vivos da sociedade consumista. Esse que não se interessa pelo próximo, pela dor do próximo, só se interessa pelo problema dele. Quando essa sociedade necessita de seres que pensam e que sentem, olha aí, mortos-vivos, como Jesus falou, vibrando em espírito de solidariedade. Aí, pulando aqui mais 2 parágrafos, Joana vai dizer assim: somente quando se pode ouvir com o coração é que a mensagem encontra ressonância e pode repercutir na alma que chora. Não poucas vezes o cansaço que a todos acomete, a irritação que se deriva dos problemas cotidianos, o mal-estar decorrente dos problemas existenciais, armam o indivíduo de indiferença pelo seu próximo, tapando os ouvidos do coração. Jesus o disse com muita propriedade: eles têm ouvidos, mas não ouvem. Da mesma maneira que ele falou, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. São os mortos-vivos. Além de ouvir, é preciso oferecer algo em troca. Uma palavra alentadora, um gesto fraternal, em forma de abraço, um sorriso compassivo, qualquer coisa que responda ao suplicante de maneira corajosa. Lembra quando o doutor Bezerra encontrou aquele homem na escada da Assembleia Legislativa lá do Rio de Janeiro? O homem pedindo uma ajuda a doutor Bezerra, ele botou a mão no bolso e não tinha nenhuma moeda para dar. E o que ele falou? Eu vou te dar um abraço em nome de Maria Santíssima. E foi o que ele fez. Ele deu um abraço com muito amor daquele homem. E a vida daquele homem se transformou.
Ampliar o coração do rumo de quem fala ou de quem apenas, em silêncio, demonstra a sua terrível aflição. Porque às vezes a pessoa para da sua frente, não comenta nada da sua vida pessoal, mas você percebe o sofrimento que ela carrega com ela. Ouvir com o coração é também uma forma feliz de falar com o coração, mediante ou não o uso de palavras. Lembra de Francisco de Assis? Vá e divulgue o evangelho. Se necessário, use palavras. É vibração de amor que se expande e que retorna em música de solidariedade. Aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto outros corações estejam procurando dizer. Isso é lindo. Aprende tu a ouvir com o coração. Tudo quanto outros corações estejam procurando dizer-te. Descobrirás um mundo totalmente novo, enriquecedor, no qual te encontras e ainda não havias percebido, alegrando-te com a honra imensa de estar nele e ajudá-lo a ser cada vez mais feliz. Essa é a tarefa do verdadeiro discípulo de Jesus. Quem tiver esse livro, ou não tiver, me pede que eu mando o PDF. Releia novamente esse capítulo 12 do livro Diretrizes para o Êxito, que é maravilhoso. Eu achei esse texto belíssimo, não é? E eu vou botá-lo no grupo Evangelho. Eu vou botar o PDF do livro todo. E aí vocês vão ler o capítulo 12, né? É maravilhoso, maravilhoso. E bem em acordo aqui com o que Hermínio de Miranda está falando para a gente. Vamos voltar à diversidade dos carismas? Estou voltando lá à diversidade, né? Eu só não sei o parágrafo, porque eu parei de numerar. Diz assim: é certo, acho que vocês já acharam, que essa atividade pode até cansar de ficar ouvindo, né? Se muito constante, se for sempre, você pode até um dia ficar assim, ai meu Deus, eu não estou aguentando mais ficar ali ouvindo todo dia, né? Se muito constante, acabamos sem querer assumindo um pouco daquelas cargas e até envolvendo-nos um tanto com problemas emocionais alheios. Mas, afinal de contas, não é isso mesmo que se chama solidariedade? Não é? Mas, afinal de contas, não é isso mesmo que se chama solidariedade? E Ô, Jesus. Rose, Oi, falha. qual o livro que a gente está estudando? Diversidade dos carismas. Mas não é o Bastidores da Obsessão? Hoje é quinta-feira. É Eu que não. você colocou no grupo Ah, o de gente, ninguém me sexta. falou nada, ninguém me chamou atenção. Mas a diversidade do carisma não foi segunda? Não, é quinta. Gente, vocês desculpem, mas eu mandei a mensagem para vocês de bastidores de obsessão. E o livro dos médios. Ah, gente, quando for assim, me alerta. Rose, você mandou errado. Ah, Quando eu não vi. Eu já tinha eu posto na falei para mochila. vocês, gente, eu pensava que hoje é sexta-feira. Quando for É, assim, gente, chama a minha atenção, Rose, você mandou errado. Que eu mandei para um monte de gente, mas ninguém falou nada. eu não vi no Mas, grupo. mas nós já sabemos os cursos que tem todos É. os dias, Então, né? quando for assim, quando vocês receberem, que eu mando todo dia para vocês, eu mando o link e o cartazinho. Hoje é quinta-feira. Eu pensei que era sexta, tanto que eu iniciei o estudo falando. É. Então, quando vocês receberem, virem, Rose, está errado. Rose, você mandou errado. Hoje é quinta-feira, não é sexta. Me chame a atenção, porque às Então, vezes eu chego diversidade do carisma foi estudado dia 19 do e 3. hoje é 26, quinta-feira. Dia 19 foi quinta-feira passada. Hoje é 26. Rose, Ah, mas no meu. desculpa, então, Não, mas gente, mas eu recebi foi o que hoje? Livro dos Médiuns Isso, nos mas não bastidores era. da obsessão. Não, Ah, gente. não Então, é não? Olha o que olha está aí, é o que ela escrito está no caso. falando. Gente, Hoje é Hoje presta é quinta. atenção. quinta. Gente, vocês não Hoje estão é prestando quinta. atenção. Olha só.
Eu mando todo dia para vocês um cartazinho com o link e o cartaz dos cursos. No cartazinho que eu mandei hoje está escrito sexta-feira. Hoje não é sexta-feira, é quinta-feira. E vocês têm que prestar atenção. Por isso que às vezes eu digo, olhem o apoio. Vocês recebem e não leem. Vocês precisam prestar atenção. Eu mandei para umas 20 e poucas pessoas. Aqui nós temos 7. Ninguém leu. Ninguém prestou atenção. Foi do automático. Não pode. Vocês têm que me ajudar. Então, cabe a cada um olhar. Rose mandou errado. Rose, ó, você mandou o cartaz errado. Aí, o que eu faço? Eu vou corrigir. Porque vocês são em número maior que eu, gente. Então, eu gostaria que vocês me ajudassem nesse sentido. Observa, a Rose mandou o link. Ah, Rose, você mandou errado. E como hoje é quinta-feira, hoje é estudo de Amélia Rodrigues e Diversidade dos Carismas. Vocês desculpem o meu erro, mas eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da participação de vocês. E eu gostaria que vocês me ajudassem, olhando para o cartazinho, olhando para o apoio, que eu sempre mando, às vezes, apoio. Tem gente que não olha o apoio, só vai pegar o apoio depois. Então, todo dia, quando receber o link, olha o link, olha o cartazinho, olha o apoio. Porque aquele apoio, se você se preparar, vai agilizar a aula. Então, é importante que vocês participem. Eu sempre falo isso para vocês. Vocês não podem estar aqui só prontos para ouvir. Vocês têm que participar. É isso que faz um grupo de estudo. É a participação, é a troca. Não é ficar apenas ouvindo. É preciso participar. E a participação passa por isso. Ajudar o coordenador, tá? Então, por favor, vocês desculpem o desabafo, mas é isso que eu peço a vocês. Faz parte do meu papel também de coordenador. Chamar atenção para esse tipo de coisa. Vocês precisam participar e não apenas ouvir. Então, todo dia, falta 10, 15 minutos para o estudo, olha o WhatsApp, vê o link, vê o cartaz, vê se está certinho, vê o apoio, porque vocês já estão me acompanhando há muitos anos. Então, vocês já são trabalhadores da casa de Francisco de Assis. E Francisco precisa que vocês participem, seja quem for. Não apenas fiquem ouvindo, tá bom? Desculpa o desabafo, mas eu precisava falar isso. Então, desculpa, Ana, é diversidade dos... Não, eu que peço desculpa, tá? Capítulo 19, eu estou no item 3. Eu só não posso dizer para você com certeza qual é o parágrafo que eu estou. É o último parágrafo Eu estou no último. dessa Eu folha. indo para o último parágrafo. Não, ainda não cheguei lá, É. né? Ou já cheguei? Eu Já chegou. estou chegando lá, né? Tá bom, Já eu chegou, peço é o desculpa. 17º. Não, vocês me É desculpem. certo. Desculpem o erro, tá bom? Então, eles aqui. É certo que eu li o anterior. É certo que essa atividade pode até cansar, se muito constante. Acabamos, sem querer, assumindo um pouco daquelas cargas e até envolvendo-nos um tanto com os problemas emocionais alheios. Mas, afinal de contas, não é isso mesmo que se chama solidariedade? Solidariedade entre nós, um ajudando o outro. Não é isso que buscamos quando também estamos em crise? Ou seja, alguém que pense conosco, nos ouça e que aceite partilhar a dor que nos aflige? Um dia havia sido particularmente difícil para a Regina, que fora procurada por várias pessoas com problemas pessoais. Eram daquelas que costumam ser classificadas como difíceis de serem ajudadas. Isso porque querem que as coisas mudem. Vamos prestar atenção, gente. Porque querem que as coisas mudem, mas não admitem mudar elas próprias ou querem soluções fáceis,
que não exijam sacrifícios ou renúncia. É aquela pessoa que está sofrendo, tá? Que às vezes querem que as coisas mudem, mas ela não quer fazer o movimento. Porque é aquela coisa, se eu estou com um problema e eu vou pedir ajuda, eu não posso esquecer de uma coisa, que a pessoa que pediu ajuda, quem eu pedi ajuda, tem que resolver o meu problema. Ela vem para me dar uma ajuda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, ele disse aqui, né? Ele disse aqui, um dia havia sido particularmente difícil para a Regina, que fora procurada por várias pessoas naquele dia com problemas pessoais. Ela estava com problemas pessoais. E aí muita gente foi procurar. Ela estava cansada. Ela estava cansada. A gente tem que entender. Então, veio uma pessoa que a gente pode chamar de difícil de ser ajudada. Isso porque querem que as coisas mudem, mas não admitem mudar. Elas próprias ou querem soluções fáceis que não exijam sacrifício ou renúncia. As soluções propostas precisam ser sagradas. Aquela pessoa diz assim: pô, fulano, dá para você me ajudar? Mas é aquele detalhe, eu quero ouvir o que agrada ao meu ouvido. Então, outros dizem assim, gente, a pessoa diz assim, não, meu amigo, eu estou aqui para te ajudar. Mas você também tem que mudar um pouquinho o seu comportamento, né? Você também tem que se acalmar um pouquinho. Aí a pessoa não gosta. Ah, quer me dar lição de moral, né? Não é assim. Aí ela diz assim, né? As soluções propostas precisam ser do seu agrado. Tem de ser aquilo que lhe convém ao amor próprio ou ao egoísmo. Em suma, querem receber tudo sem dar coisa alguma de si. Não vai nisto nenhuma crítica unilateral, porque acho que todos nós temos tendência semelhante. Ainda há pouco, queixava-se o espírito, numa reunião mediúnica, das dificuldades que iria encontrar no mundo ao reencarnar. Então, esse espírito estava lá, da mesa mediúnica, reclamando que ele sabia que ia reencarnar, mas que ele estava preocupado com a vida que ele ia enfrentar, né? Não seria melhor, pensou o espírito, e disse isso na mesa mediúnica, esperar que o mundo melhorasse um pouco? Que as pessoas, eu sei que estou preparando minha reencarnação, mas não será melhor eu esperar um pouquinho e não reencarnar agora? Mas, afinal de contas, perguntei-lhe eu, quem deixou o mundo nesse estado em que se encontra, senão nós mesmos, no passado? E as nossas responsabilidades como ficam? Então, o espírito chegou e disse assim, o mundo está muito complicado, eu acho melhor esperar a coisa melhorar para eu reencarnar. Aí foi perguntado, né, ao espírito assim, mas falei, o mundo está dessa bagunça por quê? Quem é que deixou o mundo assim, bagunçado? Fomos nós mesmos. É aquela coisa, você semeia, semeadura é livre. A colheita é obrigatória. Hoje, nós estamos preparando o mundo para amanhã nós reencarnarmos dele. Não é isso que nós estamos fazendo? É isso que nós estamos fazendo. Que mundo nós estamos deixando para nós mesmos? Como é que a gente vai poder reclamar do dia de amanhã? Nossa, que mundo confuso. Mas quem é que preparou essa confusão? Olha o que tem por aí, essas guerras. É guerra por isso, guerra para petróleo, guerra disso, guerra daquilo. Será que daqui a 30 anos esse mundo não poderá estar mais desarmonizado por causa dessas guerras que estamos vivenciando hoje? Ou daqui a 100 anos? E aí, quando nós voltarmos, encontrarmos o mundo atônito, desequilibrado, cheio de problemas, a gente vai reclamar de quem? Mas Jesus, os espíritos superiores, deviam ter resolvido esse problema. Deveriam ter preparado um mundinho melhor para a gente. Não. Somos nós que desarrumamos os nossos brinquedos. Quem é que tem que arrumar a caixa de brinquedo? Somos nós. Se eu desarrumo a casa, se eu encho a pia de louça, é o outro que tem que vir lavar a minha louça? Não, sou eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado.
com o que a gente está semeando. Porque a gente não vai poder dizer assim, ó, eu não vou reencarnar agora não, tá muito confuso aquilo lá. Deixa melhorar um pouquinho que eu vou. Não vai ser opção, né? Em verdade, se é que é válida a minha experiência pessoal, aqui quem está falando é o Hermínio de Miranda. Em verdade, se é que é válida a minha experiência pessoal de anos e anos de convivência com seres desencarnados, eu diria que a esmagadora maioria dos que se envolveram gravemente com as leis divinas reluta ante a perspectiva de reencarnar-se e adia o quanto pode esse momento crucial de voltar à carne, pois sabem muito bem o que o espera. Há espíritos que pedem um adiamento da reencarnação. Há alguns que conseguem terem atendido os seus pedidos, por N razões, tá? E o Hermínio diz que, pela experiência que ele tem, um grande número de espíritos que se envolveram gravemente com as leis divinas ficam meio com medo, medrosos de reencarnar. E, dentro daquilo que for possível, vão adiando esse momento de voltar à Terra, porque eles têm medo do que os espera. Enquanto for possível, a espiritualidade até deixa, tudo bem, meu amigo, mas um dia você vai voltar. E você estando empurrando para amanhã, não vai evitar que você tenha que passar pelo que você está passando. De repente, até você querendo adiar, a coisa fica até um pouquinho mais complicada. Talvez seja melhor você vir logo, né? E encarar logo a questão. Às vezes é isso, quando você às vezes tem uma coisa para fazer dentro de casa, vamos dizer, uma obra, um trabalho qualquer, que você olha e diz assim, meu Deus do céu, isso vai me dar um trabalho, deixa para Deus. A gente não faz isso às vezes? Gente, olha, eu tenho que fazer, às vezes é uma obra dentro de casa, eu tenho que fazer isso. Mas eu estou aqui já imaginando a dor de cabeça que isso vai me dar, principalmente quando é obra dentro de casa. Gente, eu mesmo, eu particularmente confesso, eu tenho horror à obra dentro de casa. Horror. Porque na minha vida, quando eu era na minha infância, meu pai adorava fazer obra dentro de casa. E eu peguei um terror. Quando alguém disse, tem que quebrar alguma coisa, eu, ai, Jesus, Maria José, que horror. Mas, às vezes, você fica... É duas coisas que eu tenho pavor. Obra e mudança. Tem que mudar. Gente, pelo amor de Deus. Eu tenho horror de mudança e de obra. Então, às vezes, é melhor logo você encarar o problema do que ficar adiando a dor de cabeça. Porque, às vezes, você encara, resolve logo. Mas, se você deixar para depois, às vezes a coisa vai piorando, né? Vai piorando, vai piorando. Então, é melhor encarar logo. E aí ele vai falando aqui, né? Pois bem, após um dia particularmente difícil, com gente encarnada, né? Quando você trabalha com atendimento de gente encarnada, atendimento fraterno na casa espírita. Às vezes a pessoa trabalha no atendimento fraterno e recebe muita gente encarnada que vai pedir o aconselhamento. Então, pois bem, após um dia particularmente difícil, era isso que a Regina fazia. Ela fazia o atendimento fraterno na casa espírita, com gente encarnada, inconformada e desejosa de soluções miraculosas que não existem. Regina teve seu próprio desabafo. Puxa, pensou ela, hoje só me apareceu gente difícil no atendimento fraterno. Estou exausta. Prontamente, um amigo espiritual captou-lhe o estado emocional e comentou: se Jesus não mandar os casos difíceis para os seus amigos, para quem vai mandá-los? Lição aprendida, não é? Os casos difíceis, Jesus encaminha para os amigos dele e não para os inimigos. Então, ele falou, ela desabafou, porque ela estava muito cansada, e ela disse, nossa senhora, hoje na minha porta aqui na casa espírita, só apareceu gente complicada, gente difícil, para eu fazer o atendimento fraterno. Gente complicada, gente exigente, né? Estou cansada.
E aí o amigo espiritual, não a criticando, ele não estava criticando ela. Ele observou o cansaço dela, o desalento dela. E aí ele deu esse toquezinho aí amoroso. E falou para ela: se Jesus, nosso mestre, o médico das almas, não mandar os casos difíceis para os seus amigos, para quem vai mandá-los? Lição aprendida. Então, a gente tem que o quê? Aceitar. Tudo bem, você fica cansado, mas não instalar, deixar que uma revolta, que uma insatisfação se instale dentro de você. Jesus precisa da ajuda dos amigos. Então, quando um problema difícil bate à sua porta, pensa assim, a gente deve pensar assim, é Jesus enviando essa ajuda, esse pedido de socorro. É Jesus enviando esse amigo para eu atender. Porque ele já tem um número muito maior do que eu para ajudar. Entendeu? Por isso que ele manda alguns para nós. Porque a lista de pessoas com problemas que ele está atendendo já extrapolou, é imensa. E aí ele precisa o quê? Dividir alguns, poucos, para aqueles seus amigos. Ó, você fica com os 3, você fica aqui com os 4, você fica com os 2, você fica com um, porque assim a gente pode conseguir atender mais pessoas. E com isso, ele também nos ajuda, porque aí a gente pratica o quê? A caridade. A gente ajuda Jesus e, ó, se eleva um pouquinho. Podemos ficar cansados, mas não devemos reclamar. Não é bonita a mensagem? Eu achei muito bonita essa mensagem, né? Esse alerta. Porque às vezes cansa sim. A gente cansa. A gente tem a nossa vida, né? Eu hoje, por exemplo, estou muito cansada, muito cansada. Eu até falei para o marido, nossa, eu estou muito cansada. E eu acho que foi isso que também confundiu a minha cabeça. Estou muito cansada, que eu saí, fui ao médico, fui resolver algumas coisas sérias do problema de saúde do meu marido, tive que ir para banco, então eu cheguei em casa muito cansada, e por isso que deu essa confusão. Eu até peço desculpas a vocês pelo desabafo. Mas, às vezes, a gente se enrola. A gente se enrola. Ô, Então, Rose, oi, amiga, fale. então, há uns anos atrás nós fomos fazer um atendimento fraterno, foi eu e Menezes. Era um caso muito complexo mesmo. Eu não vou nem citar porque não vem ao Certo. caso. É o correto. E nós não conseguimos, ajudar a pessoa. Aí eu fui buscar uma pessoa acima que pudesse ajudar. Perfeito. Vieram 3 pessoas, só a terceira que conseguiu ajudar. Tá vendo? É Mas esse eu o não trabalho. desisti. Eu Isso, fiquei esse é muito o seu preocupada. trabalho. Esse é o seu trabalho. Entendeu? Você faz aquilo que é possível para você. Vendo que você não conseguiu, não tem que ficar aquela, ai, meu Deus, eu não consegui, eu vou pedir ajuda para os outros, que vergonha. Não, não conseguiu? Você vai buscar ajuda. O importante é aquele que precisa. A pessoa ser ajudada, né? Exatamente. E não a sua vaidade. Isso Você aí. fez, você e o Menezes agiram perfeitamente. Essa deve ser a nossa atitude. Esse era o atendimento fraterno em domicílio, né? Isso é muito importante. Então, gente, semana que vem, dia 2 de abril, tá? Nós vamos estudar o capítulo 19, item 4, assédios, tá? Assédios. E, gente, mais uma vez, eu peço desculpas a vocês pelo meu desabafo, tá? Mas uma coisa é verdadeira, eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque fazer esse trabalho aqui, eu já vou. Domingo, é domingo, eu estou até me perdido, né? Domingo eu vou lá para o 68, 68 anos. Entendeu? Então, 68 anos não é brincadeira, não. Outro dia eu cheguei da. Eu tive até que rir, eu acho que a menina está até brincando comigo. Eu cheguei não sei aonde aí, eu fui na farmácia comprar um remédio que só pode ser vendido para pessoas com mais de 65 anos. E eu dei a receita, a moça falou assim para mim: a senhora pode tomar esse remédio? Eu disse: eu posso. Tá.
quantos anos a senhora tem? Eu falei, aí eu brincando com ela, eu falei, dia 29, agora domingo, eu vou fazer 68. Ela, nossa, eu pensei que a senhora só tinha 60. E eu pensei cá comigo, que gentileza. Será que ela está falando a verdade ou está debochando a minha cara? Então, eu faço esse trabalho de coordenação pelo menos há quase 30 anos, gente. E eu sempre tive, meu marido às vezes diz assim, ó, cuidado, você está exagerando. Eu sou muito, eu tenho aquela coisa minha, sabe aquela coisa que gosta de fazer tudo certinho? Tem um nome que dá, eu esqueci o nome. Né? Perfeccionista. Isso, é igual meu pai. Meu pai também era. Meu pai também era perfeccionista. Eu acho que eu aprendi com ele. Então, eu gosto de tudo certinho, arrumadinho. Todas as minhas aulas eu pesquiso, eu coloco. Vocês veem aqui quando eu compartilho, tudo tem que ser assim, né? Então, aos 68 anos, depois de, bota 30 anos dessa história, eu comecei na doutrina com meus 1900. Eu tenho até o livro aqui, ó, quando eu comecei na doutrina. 1990, tá, gente? Esse livrinho aqui me acompanha, tá? Então, por volta de 1992, eu já. 1909, vou ser boazinha. 1995, 94, eu já estava coordenando estudo no próprio CEOI, que o CEOI inaugurou em 94. Em março, eu entrei em junho, mas no final do ano eu já estava coordenando estudo. Inclusive, Verinha Eckert participou do meu primeiro curso que eu dei, a Verinha Eckert. Então, em 1994, eu já estava coordenando curso. Então, vocês veem aí, né? Do 90, 2004, 2024, está aí em 22 anos, fora palestras, essas coisas, direção de grupo, direção de departamento. Então, tudo isso cansou, me cansou. Né? Eu, há muito tempo fazendo isso, né? E eu comecei a ratear. Comecei a ratear. Tá? Já não estou mais com a mesma presteza. Outros dias aí eu estava tomando remédio para memória, para não deixar a coisa, né, dar problema, porque 68 anos não é brincadeira, não. Fora outros problemas de saúde que a gente tem. Então a gente já começa a ratear. Né? Então eu, de vez em quando, eu tropeço mesmo, tá? Então eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda mesmo. Lembrar de certas coisas, organizar certas coisas. E meu marido aqui, que é o meu companheiro. Ele realmente é o meu companheiro, é ele que fica. Olha isso, olha aquilo, leva a bolsa, pega o livro. Aqui em casa, ele que me assessora. Quando eu saio daqui, eu saio com ele carregando a bolsa, ele que me ajuda. Se não fosse ele, eu estava perdida, não dava conta, não. Eu agradeço muito a Deus pela ajuda dele. Então, eu preciso também da ajuda de vocês, tá bom? E desculpem o desabafo. Então, ó, próxima aula, capítulo 19, item 4. Assédios. Assunto interessante. Daqui a pouco, ó, a Amélia Rodrigues está batendo aí na nossa porta, né? Então, 5h15, 5h15, tá bom, Denise? Ou 5h20? Então, 5h20, tá bom? Que aí a Deixa gente no horário, 5h20, tá vai até legal. 6h20, que hoje, 6h30, a gente tem o nosso irmão Márcio Godinho, que vai falar sobre o óbolo da viúva. Maravilhoso tema, maravilhoso. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a Então, gente até possa já. continuar firme, realizando o nosso trabalho, estudando e buscando a nossa reforma íntima, que se faz urgente. Um beijo no coração de todos. E um parabéns à nossa amiga Carmen Matos, que não está aqui, mas todo mundo colocou mensagens para ela lá, eu vi. Grande amiga, grande trabalhadora de Jesus. Um beijo no coração de todos.